Na apresentação do grupo de teatro A Gangorra daqui de Caxias do Sul, a gente começa mais um Rede de Olhares para você na UX TV, canal de identidade parceira do Canal Futura. No tempo de colégio, sempre tinha aquele que era o mais falante, o tagarela, aquele que não fazia trabalho e ia nas costas do outro, e tinha o puxa-saco também. Ok, a gente cresce, vai para o mercado de trabalho. E será que aquele puxa-saco do tempo de colégio, ele também é o puxa-saco no trabalho? E será que aquele que tinha espírito de liderança, de fato, se torna um líder? É disso que a gente conversa hoje. Pessoal de casa, pode participar conosco através das nossas redes sociais, no nosso Twitter, no @UXTV, na nossa fanpage no facebook.com/UXTV, além, é claro, do nosso telefone 54-3218-2194. Tá certo. Mel, eu quero perguntar, no tempo de colégio, como é que era o teu perfil? Como é que você Olha, era? eu sempre gostei de participar muito da aula, sempre fui muito de falar. E, inclusive, hoje eu continuo assim também. O que é um puxa-saco? É quem quer atenção também, quem fica procurando prender a atenção da professora, ele não quer dividir a atenção dela com mais ninguém. É aquele que fica o tempo todo do lado da prof, né? Que é atenção só para ele. E aquele que é muito participativo, também é o puxa-saco? Porque às vezes se confunde, né? Às vezes a pessoa participa, mas porque ela tem essa coisa de querer participar. Quer se demonstrar, né? Cada ser ele é único e nós temos necessidades básicas de ser aceito, de ser inserido, de ser querido. E o puxa-saco ele tem muito isso, mas em demasia, né? Pela insegurança dele. Então ele tem uma necessidade de ser visto e aceito e acaba se expressando de forma a ser visto como um puxa-saco. Pois é, eu fiquei sabendo uma curiosidade, né, que o puxa-saco ele vem do exército, quando os jovens recrutas queriam ajudar, né, queriam, tipo assim, de uma forma se ressaltar perante os demais, quando chegava o caminhão com todos os sacos que tinham as roupas de cada oficial, eles iam lá e juntavam 3, 4 sacos, deixa que eu levo o seu oficial, dali que veio a expressão puxa-saco, né. Tereza, e a questão da competência? Quando se relaciona o puxa-saco, normalmente não é relacionado àquele que é competente. Às vezes é aquele que não tem tanta competência. Pode ser, é relativo. Na verdade, eu acho que complementando a fala da Jaqueline, a atitude de puxar saco, ela está relacionada essencialmente ao relacionamento com o outro. Então, existe uma necessidade em relação a essa outra pessoa e talvez numa dimensão mais profunda em relação a si mesmo. Na verdade, eu acho que as pessoas agem por bastante interesse, né? E cada vez mais a sociedade age por interesse. Então, é sempre a minha pergunta para mim, em relação até às minhas atitudes, né? Será que eu estou fazendo isso por interesse meu? Né? Será que o outro me encontra também por causa de um interesse, né? O interesse que eu quero dizer às vezes maior ou financeiro, um interesse que não seja afetivo, né? Que na verdade as relações afetivas parece que diminuem, enfim. Né? Então acho que seria esse meu depoimento, porque eu vejo na verdade essa questão que diminui as relações afetivas e existem várias coisas que fazem que a gente esse lado afetivo na verdade fique mais reprimido. Quero falar contigo, Melina, que você e a equipe, quem é que estava contigo? Foi o Juarez Franco, tu e o nosso Juarez, cinegrafista. Vocês foram numa escola justamente para ver os perfis, né? Que Isso aí. São criados já lá na época de colégio. Todos os perfis que tu falou anteriormente, a gente pode encontrar nas salas de aula e posteriormente no nosso local de trabalho. Então, eu fui conferir lá juntamente com o Juarez Franco para ver como estão os alunos de hoje, se esses perfis permanecem, como é que são, e o pessoal falou comigo. A gente confere, então. O líder, o participativo, o tímido. Esse perfil pode ser encontrado no nosso convívio social, no nosso meio de trabalho. Porém, esse perfil já pode ser desenvolvido durante o período escolar.
Por isso, nós vamos até uma escola aqui de Caxias do Sul para ver se os nossos alunos conseguem identificar esse perfil dentre os seus colegas. Queria saber aqui quem é que é o mais CDF da turma. Porque eu estudo até bastante em casa. Porque eu quero um curso bem concorrido e eu quero passar logo, então. Que curso que tu quer? Medicina. Eu sempre fui bem, eu não tive nenhuma fase que eu fui mal na escola, nem nada. Eu estudo bastante mesmo. E daí eu vou bem, eu acho, porque eu me esforço. Não é porque eu sou muito inteligente, não é porque eu me esforço mesmo e estudo bastante. Quem é o aluno participativo daqui de vocês? Aquele que a prof fala e ele é quase que o eco dela. Participo bastante das atividades que eles pedem para eu participar. E eu sempre, quando o professor pede para vir na frente assim, eu me disponho para ir também. Os professores sempre reclamam que eu falo demais, então eu acho que é por isso. E quem é o mais tímido, mais encabulado da turma? Não existe mais encabulado, todo mundo é super participativo? Acho que eu prefiro me considerar mais séria. Sou mais no meu canto. Quem é aquele que sempre ajuda a prof? Às vezes as pessoas assim precisam que alguém diga o que fazer também, né? Porque senão às vezes a gente acaba ficando, sei lá, todo mundo meio solto, largado, e daí precisa ter alguém que diz, vamos fazer. Hoje em dia as empresas e as pessoas precisam de pessoas com liderança, né? Porque falta um pouco. Mas também no curso de engenharia precisa também ter notas boas. Mas daí já não é o meu caso tão bem assim. Em quanto tempo vocês, professores, conseguem identificar o perfil de cada aluno? Os alunos aqui ficam conosco 3 anos, é uma escola de ensino médio e técnico. Como a gente fica com eles manhã e tarde, os professores, depois de um mês mais ou menos, já têm isso bem claro. A gente faz todo um trabalho de liderança para escolher o líder da classe, o representante de classe. A ideia de homogeneidade ou classe homogênea já foi superada pela pedagogia há muito tempo. Nós temos que trabalhar com os diferentes perfis e fazer um planejamento pedagógico específico para cada turma, para cada identidade de turma. A gente, enquanto educadora, percebe na escola um espaço rico de relações. E nesse espaço de relações é possível, sim, perceber esses diferentes perfis. Desde a escolha de um representante de turma, onde a gente percebe o aluno mais líder. Por exemplo, na abordagem do Enneagrama, que estava conversando aqui com a Tereza um pouco antes da gente começar, como é importante a gente conseguir suplantar o perfil e olhar para a essência, como você comentou antes, que eu achei um comentário bem pertinente. No sentido de que existe uma preferência ou existe um estilo da pessoa funcionar, vamos dizer assim, baseado em toda a construção da personalidade dela que aconteceu em casa, na escola, e assim por diante, né? Nas suas primeiras interações, na vizinhança, tudo ali foi, vamos dizer assim, gerou um perfil de personalidade. O teatro vem muito para quebrar ou para ajudar, né? A pessoa que é tímida, ela consegue se soltar um pouco, ou muito. Sim, o teatro ajuda. Realmente, assim, há casos que as pessoas procuram aulas de teatro exatamente para desinibir, né? E realmente o teatro consegue fazer isso, porque eu acredito que eu também sou inibido em certas situações, né? Mas no momento que eu estou em cena, eu perco isso.
Mauro, e essa diferença de perfis que realmente tem em todos os ambientes? Tem o mais falante, tem o mais criativo. Como é que é lidar isso no teatro? Porque isso é até interessante, né, essa diversidade. Acho que no teatro isso é muito interessante, ao mesmo tempo não aparece assim no produto final, né? No nosso grupo, acho que tem pessoas que são mais extrovertidas, tem pessoas que são mais tímidas, e eu acho que na hora de se manifestar, isso aí acaba não aparecendo tanto, porque no final acho que as pessoas conseguem manifestar suas capacidades, seus talentos, suas habilidades. Na verdade, exatamente um degrau que tu pega. Tu pega, por exemplo, o perfil do puxa-saco, por exemplo, e depois tu explora ele ao máximo. Aí depois tu vai moldando ele para deixar ele conforme o teu personagem precisa se adequar a essa cena. E aí, Melina, o pessoal pode participar e já tem gente participando, né? Sim, o pessoal em casa, através da nossa fanpage no facebook.com/uxtv, a Cris Meneguinha, ela disse que ela é super espontânea e comunicativa, porém que nos tempos de escola, ela não era assim, ela era mais na dela, só que ela tinha muitos amigos. E através do nosso Twitter, no @uxtv, o Eduardo Lunardi, um beijo para o Eduardo Lunardi, eu perguntei que perfil que ele tinha nos tempos de escola, e ele disse que ele era super bagunceiro quando criança, mas que ao decorrer do tempo, até por causa da profissão, foi mudando muito o seu perfil. Eu até gostaria de perguntar de complementar o que o Lucas disse antes. Nós estávamos falando a relação entre a pessoa tímida e a profissão, ou o extrovertido. Muitas vezes a pessoa tímida pode pensar que em uma entrevista de emprego, por exemplo, ela teria dificuldades ou uma desvantagem em relação àquele que é mais extrovertido. Mas, em compensação, se o cargo a qual ela estiver concorrendo é um cargo que exija mais concentração, vai estar bem mais à frente do que o extrovertido, que pode, de alguma forma, se distrair mais fácil, né? Uhum. Olha, é tão interessante isso que tu fala, porque justamente mostra essa multiplicidade humana, né? Uhum. E até que ponto a gente desenvolve capacidades e aptidões que vão ter a ver com o que a gente vai fazer. E o mercado também começa a identificar esses perfis. Nós que trabalhamos com a parte de seleção, eu como psicóloga, nós utilizamos alguns testes para poder identificar os perfis e ver para qual área essa pessoa pode ser melhor aproveitada. Por definição, nada mais é do que uma figura de 9 pontas, né? A origem etimológica da palavra, ela significa nada mais nada menos que uma figura, então, de 9 pontas, que vai descrever 9 padrões de comportamento. E quando a gente fala nesses padrões de comportamento, a gente está falando nos perfis. Uhum. E se a gente aprofundar um pouquinho mais isso, a gente entende o padrão de comportamento, então, como uma etapa de um processo, que é o que é mais fácil a gente fazer. Rotular, o puxa-saco, o atencioso, o CDF, o perfeccionista. Então, a gente acaba tendo isso como uma etapa mais óbvia de um processo, mas não dá para esquecer que isso é um processo. Então, o nosso Enneagrama, a gente tem aqui, fundamentalmente, sendo, então, um círculo, que na sua definição ele tem uma relação com universalidade, uma tríade, certo? Que tem uma relação também com espiritualidade, se nós formos entender a fundo. Uhum. E nós temos aqui o nosso ponto de partida, então, dessas 9 personalidades. O ponto 1 vindo para o 4, o 4 vindo para o 2, o 2 vindo para o 8, o 8 para o 5, o 5 para o 7 e o 7 de volta para o 1, que é o que a gente chama de hexade, né? Então, aqui nós vamos ter os tipos de personalidade
que como a gente trabalha com isso, e para quem não é psicólogo, essa é uma ferramenta que ajuda bastante professores, simplesmente maridos, esposas se relacionarem melhor com quem tem em casa, pais com filhos, profissionais de atendimento com os seus clientes. Então, essa ferramenta ela pode ser utilizada para pessoas que não dominam as teorias, né, da psicologia, para aplicação em todos os contextos práticos do nosso cotidiano. Então, o que a gente tem aí? A gente tem essa figura trazendo esses 9 padrões de comportamento que eles estão relacionados a quê? A forma, como o Lucas comentou, que a gente utiliza esses nossos recursos, as nossas melhores habilidades. E que não significa que a gente não possa desenvolver algumas situações diferentes, não possamos nos treinar a situações desafiadoras relacionando com o nosso objetivo. No fundo, somos todos diferentes, mas o produto final lá no trabalho, na empresa, todo mundo tem que se dar bem, né? Não, é verdade. Só mais pertinho do microfone. Há diferenças, assim, um profissional, quando ele começa numa empresa, ele começa, às vezes, com um determinado perfil, que no decorrer da permanência dele na empresa, ele pode demonstrar outro. Né? Então, assim, às vezes o caso do puxa-saco. Ele pode ser aquela pessoa interessada, que ele procura não fazer só uma coisa, e sim fazer várias. Então, é aquela pessoa que resolve, né? Não, vamos fazer isso pode melhorar. Então, assim, no recrutamento é muito difícil, né? Tu dizer a pessoa vai dar certo, não vai dar certo. Então, a chance que ela tem, às vezes, na empresa, ela consegue demonstrar isso. E, prof, como é que desenvolve algumas características ou melhora esses perfis na escola já? Primeiramente, a importância da gente perceber, conhecer o nosso aluno. E nós temos diferentes estratégias, né, que podem ser aplicadas. Trabalhos em grupo, para que se perceba a liderança, o trabalho de equipe, a autonomia de novo, né, falando nessa questão bem importante. E também... nestas relações que se estabelecem na escola, se potencializam estas competências, né, e essas habilidades dos nossos alunos, para que possivelmente no mercado de trabalho sejam excelentes profissionais. E também hoje se tem trabalhado muito na questão da autonomia para a aprendizagem, né, da busca pelo conhecimento. Então, não importando a profissão que se siga, né, a escolha que se faça, a importância de buscar conhecimento sempre. Tá certo. Jaqueline, também tem a questão das mudanças de perfil também, né? Conforme um grupo que você se coloca, às vezes você vai ser líder nesse grupo, em outro grupo você não é mais o líder. Existe essa troca ou essa mudança? Existe. A gente chama do líder situacional, né? Dependendo da necessidade do grupo, emerge um líder. Então, há possibilidade, sim. Às vezes a pessoa ela não é líder em determinado grupo e no outro, por ter uma habilidade, um conhecimento maior sobre aquele assunto, ele vem a se sobressair. E como é que a gente já está quase encerrando o bloco, o programa de hoje, mas para a gente já ir nas falas de conclusão, o que a gente pode concluir de tudo isso? A prof falou da questão do conhecimento, né? Da busca, o autoconhecimento, né? Saber como eu sou e justamente, quem sabe, até trabalhar isso. Se eu sou comunicativa, trabalhar mais isso. E em outros também, outros perfis, né? Sim. Um dos fatores que me chamou bastante a atenção e que a gente tem que ter um cuidado muito grande é não rotular, né? Porque o ser humano, ele é capaz de se superar, né? Então, muitas vezes a gente até observa alguns perfis. À medida que as pessoas começam a ter consciência de si, elas têm a capacidade da mudança. Dependendo do contexto, dependendo de onde ela estiver inserida, ela pode fazer uma mudança se ela tiver uma motivação interna. Então, um dos fatores assim, que me chamou bastante a atenção hoje nesse programa, que a gente falou bastante em perfis, né, e diferentes tipos de personalidade, eu acho que à medida que a pessoa começa primeiro, a se sentir inserida, ela souber aquilo que ela quer e aonde ela quer chegar, ela é capaz de buscar uma competência, de fazer a mudança na vida dela.
Tá certo, muito obrigada. Gente, eu agradeço a participação de todos, a participação do grupo A Gangorra daqui de Caxias, que vão encerrar o nosso bloco agora. Você que estava em casa participando e acompanhando. Tu quer falar, né, Melina? Pode falar. Interagindo ainda, a Carol Albert, ela disse que ela é uma pessoa super alegre, divertida e que adora as pessoas na mesma sintonia que ela. Através do nosso Face, ela respondeu. A Paula Secone disse que é uma pessoa séria e compenetrada no trabalho, porém ela é bem-humorada nos finais de semana. E a Cláudia Valéria Lira, de Recife, ela se define como uma pessoa justa, alegre, mas é tímida. Tá certo. Isso não é defeito ser tímida. Com certeza. A dica do programa é que a gente se conheça, se autoconheça para depois trabalhar justamente essas qualidades, né? Gente, fico com vocês então. Muito obrigada. Es la clave, ¿cuál el secreto para estar en paz por completo? 2 pies en la tierra y un relato, desde hace rato me tienen sujeto.